Existe um investimento que pode colocar muito dinheiro no seu bolso no longo prazo com pouco esforço. E na minha opinião, eu acho que você deveria considerar esse investimento. Eu estou falando dos fundos de investimento. Calma que esse é um tema muito polêmico e o foco do vídeo de hoje é tirar um pouco dessas amarras que você provavelmente tem sobre essa classe de produto para fazer com que você repense e coloque isso sim na sua estratégia. Meu nome é Vitor, eu sou criador do canal Meus Juros Compostos, sou especialista em investimentos e planejador financeiro e eu criei esse canal para te ajudar a investir melhor, sem conflito de interesses e criar justamente o bom senso que você precisa para tomar decisões financeiras mais inteligentes. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para eu saber que eu estou sendo relevante para a sua vida financeira. A primeira coisa que eu quero te pedir é para você tirar essa armadura mental, esses preconceitos que você provavelmente tem sobre a classe de fundos de investimento. O foco desse vídeo é justamente te explicar todos os pontos, todas as objeções que as pessoas têm sobre esse produto e trabalhar em cima disso para que você possa considerar como um investimento para a sua aposentadoria, para os seus objetivos de curto, médio ou de longo prazo. Não é porque eu gosto da classe de fundos de investimento que eu estou te dizendo que você tem que ter 100% do seu dinheiro em fundos. Você tem que considerar os fundos como uma parte da sua estratégia de investimentos. Eles funcionam muito bem, eu vou explicar os motivos aqui. Se você é investidor de ações, de fundos imobiliários, você pode sim continuar tendo as ações e os fundos imobiliários na sua carteira, mas entenda que os fundos possuem um poder muito grande para deixar o seu dinheiro mais protegido e aumentar a sua segurança financeira em momentos de mais estresse. Antes de tudo, eu preciso te explicar o que é um fundo de investimento e os principais tipos que a gente enxerga no mercado. Um fundo de investimento é um investimento coletivo, em que várias pessoas se juntam, colocam recursos dentro de um fundo, um gestor de investimentos é contratado e esse gestor é responsável por fazer a gestão dos produtos, comprar e vender os ativos, terceirizando essa estratégia. Portanto, quando você investe em um fundo de investimento, você coloca um recurso, esse recurso vai ser direcionado para um investimento coletivo e dentro desse fundo, que é um CNPJ, que existe uma empresa por trás disso, existe um profissional que se chama gestor de investimentos e ele é quem vai tocar a estratégia, buscando cada vez mais gerar melhores retornos para você com riscos mais ajustados. Portanto, quando você investe em fundos, você está terceirizando essa estratégia para uma pessoa. E aí, basicamente, a diferença de um fundo de renda fixa ou de renda variável ou um fundo multimercado é justamente quais são os ativos que esse fundo investe. Portanto, um fundo de renda fixa, ele tem um foco muito maior em renda fixa. Um fundo de renda variável, ele tem um foco muito maior em renda variável. Um fundo multimercado, ele tem um foco não só em renda variável, como também em renda fixa, em moedas, em commodities, enfim, é um fundo que ele investe em vários produtos ali dentro de uma mesma cesta. E o que eu acho mais legal do investimento em fundos é basicamente o seguinte, são dois pontos na verdade, acessibilidade e diversificação. Hoje, com um recurso de certa forma pequeno, você consegue aplicar o seu dinheiro em fundos e esse dinheiro ele simplesmente vai ser ali jogado para diferentes classes de estratégia, diversificando o seu recurso. Pelo fato do fundo ser uma estrutura bem robusta, muitas vezes você consegue acessar estratégias dentro do fundo que você por conta própria não conseguiria caso fosse investir. Portanto, o fundo traz esses dois benefícios que de quebra, nesse primeiro momento, eu já acho muito interessante que você deveria considerar. E para quem que eu recomendo o investimento em fundos? Todo mundo. Independentemente se você é da área do mercado financeiro ou não, que é o meu caso, os fundos de investimento configuram sim uma excelente forma para você investir com mais diversificação, mais acessibilidade e com uma gestão de risco muito mais profissional. E eu falo isso porque a pessoa que investe em fundos, se você investe em fundos, coloca nos comentários para eu saber que você está entendendo um pouco sobre esse tema e que você já faz esse investimento também. Eu quero te falar o seguinte, você que é investidor de fundos, na minha opinião, segue à risca dois princípios muito claros. O princípio da relevância e a diferenciação entre geração de riqueza e multiplicação de riqueza. O investidor de fundos, ele tem esses dois princípios muito claros na cabeça dele. Por quê? O primeiro deles é o princípio da relevância. Quem investe em fundos entende que não tem todas as ferramentas na mão, não tem todas as informações na mão e nem o gestor também tem. Mas quem investe em fundos sabe que vai ser mais relevante gerar riqueza através do seu trabalho e a partir disso ter um processo de guardar dinheiro de uma forma muito consistente
para que você possa aportar em um produto em que um gestor profissional vai fazer todo esse trabalho para você. Então, quem adota esse princípio da relevância entende que cada macaco no seu galho, você é capaz de gerar renda através do seu trabalho, da sua profissão. O fundo de investimentos é um veículo que você vai canalizar esses recursos de forma estratégica. E o segundo ponto é que você, por entender esse princípio da relevância, entende também de forma muito clara qual é a diferença entre gerar riqueza e multiplicar a riqueza. Geração de riqueza, pessoal, vem através do seu trabalho. Multiplicação de riqueza vem através dos produtos que você está investindo mediante o recurso que você ganhou da sua profissão. Portanto, quando você entende esses dois conceitos, é aí que você realmente começa a construir patrimônio. A construção de patrimônio de verdade começa a surgir a partir do momento que você entende e compreende muito bem esses conceitos. Se você já ouviu falar sobre esses dois conceitos, comenta aqui abaixo para eu entender que você está firme nesse processo de construção de patrimônio. Só que eu vejo um problema muito claro, um inimigo comum, que é a rede social. Você que está aí assistindo esse vídeo, certamente assiste outros vídeos sobre investimentos. E eu vejo que hoje está muito claro um manifesto, uma opinião que muitas vezes você não enxerga, e o papel desse vídeo também é te fazer esse alerta, que é o seguinte: a rede social hoje e os vendedores de curso, nada contra, até porque o curso ele é uma forma de você aprender, ser mais relevante e ter uma vida financeira mais próspera. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: o manifesto pelo qual muitos influenciadores utilizam é o manifesto de que você é capaz de fazer tudo por conta própria. Esse manifesto de que as pessoas são polivalentes, de que elas conseguem ser ótimos profissionais na sua área, ser ótimos pais, mães, ser ótimas pessoas na sua família, ótimos investidores, conseguem fazer a sua declaração de imposto de renda sozinho, enfim. Todo esse manifesto de falar que você é capaz de fazer tudo sozinho cria uma necessidade de que você também é capaz de gerenciar o seu próprio dinheiro, o que não é uma verdade absoluta. Eu não estou dizendo que você não tem que ser uma pessoa que quer entender sobre investimentos. Você pode sim estudar e entender. Só que eu estou dizendo que toda essa opinião formada para te falar que você é capaz é uma opinião que, no fim das contas, ela não é possível de ser feita na prática. É uma pura teoria. E enquanto você acredita nisso e não consegue enxergar esse lado por trás, você vai continuar correndo atrás do rabo, continuar estudando produtos e, no fim das contas, não focando no que é mais relevante para você, que é a sua profissão. E posso te falar uma coisa? Eu acreditava nisso. Só que na hora que eu comecei a entender como é que essa engrenagem funciona, a minha vida começou a prosperar, eu parei de perder dinheiro e eu comecei a investir nas ferramentas certas para a minha construção de patrimônio. Meu papel aqui não é te falar exatamente o produto que você vai investir, mas sim te alertar de que provavelmente você pode estar colocando o esforço no lugar errado. Essa colocação de esforço no lugar errado, ela é muito interessante porque você talvez não está controlando uma variável que, na minha opinião, é a mais importante de todas para o seu planejamento financeiro, que é o seu tempo. Quando você não controla o seu tempo de forma estratégica, você entende que você não está conseguindo agregar valor da forma como você gostaria. Você quer ganhar mais? É óbvio que você quer ganhar mais. Para que você ganhe mais, seu dinheiro ele é dividido em tempo, em horas, em minutos. E quando você entende esse jogo, você consegue canalizar os seus esforços no que importa. E quando eu falo em canalizar os esforços no que importa, eu quero te contar uma história de uma pessoa que durante 3 anos, aproximadamente, não canalizou os esforços aonde importava. E essa pessoa, no caso aqui, sou eu. Eu comecei a investir em 2019 e naquela ânsia de investimentos, naquele momento em que o mercado estava subindo, a renda fixa não estava pagando tanto quanto antes, eu comecei a colocar todo o meu dinheiro em bolsa. Naquela época, eu achava que era o melhor investimento do momento, o mercado continuava subindo, eu tinha um viés comportamental que era do excesso de confiança e por isso eu colocava o meu dinheiro todo em bolsa. Era mais jovem, tinha mais apetite a risco e por isso tomava esse tipo de decisão. Só que eu fui percebendo ao longo do tempo que isso não era relevante para mim, porque eu estava jovem, eu estava ali no ápice, da minha faculdade, no ápice de buscar trabalho e de estudar. Será que para mim era mais relevante eu estudar qual seria a ação que iria render 100% nos próximos 6 meses, com o risco de falhar, porque isso na verdade não é uma garantia? Ou será que eu deveria buscar opções de trabalho, novos estágios, deveria buscar novas parcerias, fazer novos cursos? Eu demorei 3 anos para perceber que o investimento em ações, diretamente falando, para mim, Vitor, não funcionava.
Não significa que para você não funcione. Eu tô te contando a minha história e você vai entender como que o princípio da relevância e da geração versus multiplicação de riqueza fez muito sentido quando eu entendi isso. Eu cheguei a ter mais de 20 ações e mais de 70% do meu patrimônio nisso. E nessa brincadeira toda, eu cheguei a comprar ações que eram mico. Eu cheguei a comprar ações em IPO. IPO, para quem não sabe, é o processo que uma empresa que tem capital fechado decide abrir capital. Eu comprei várias ações naquele ano de 2019, 2020 que abriram capital e que logo depois perderam 50%, 60%. Eu comprei ações porque eu vi várias pessoas falando sobre e não estudei. Essa ansiedade de comprar ações, de querer saber sobre investimentos e achar que eu tinha todas as informações no meu colo, fez com que eu perdesse muito dinheiro. E em meados de 2021, 2022, comecei a conhecer a classe de fundos de investimento. Essa classe me possibilitou justamente aplicar o princípio da relevância e da geração de riqueza versus multiplicação de riqueza. Hoje, a minha carteira é uma carteira muito mais segura, é uma carteira muito mais rentável e é uma carteira muito mais protegida para diversos cenários de mercado. Por quê? Porque eu utilizo a estratégia de fundos aliada à minha estratégia pessoal de estudar, de ser um profissional cada vez mais relevante, de estar aqui gravando vídeo para vocês, colocar mais dinheiro no meu bolso através do meu trabalho, para que a minha roda continue girando e eu continue aplicando esse recurso proveniente da minha poupança. Eu não sou nenhum profissional grande do mercado, mas eu quero te dizer que essa dor que eu passei, essa sensação que eu passei de ver que eu não estava crescendo, é uma sensação que obviamente você já ouviu falar em várias histórias, podcasts de grandes profissionais, de grandes empreendedores. Eu tenho certeza absoluta que todos esses empreendedores que você conhece foram empreendedores e são empreendedores que focaram 101% do tempo deles, do esforço deles, do suor deles em cada vez mais criar uma empresa de sucesso e a partir disso diversificar os seus investimentos. Portanto, essa história não é a história do Vitor, que é um produtor de conteúdo, não. Essa é a história do Vitor para te contar que eu passei por esse problema e eu quero que você não passe, mas é a história também de profissionais, de grandes empreendedores de sucesso que souberam aplicar esse princípio e colocar o esforço no lugar certo e no tempo certo. Mas aí você vai perguntar e pensar o seguinte: o Luiz Barsi, o Warren Buffett são grandes investidores, o Luiz Barsi ganha 1 milhão de dividendos por dia, o Warren Buffett sabe muito bem selecionar ações. Procura a história desses caras aí. Veja se esses caras ficaram ricos 100% investindo em ações. Será? Eu acho que não. Eu acho que eles criaram ótimas empresas, souberam gerir o capital dessas empresas e fazer reinvestimentos através desse lucro que eles obtiveram. Então entenda que isso não é uma coisa isolada do Vitor. Grandes empreendedores, grandes investidores fizeram ótimos investimentos em suas empresas e depois souberam diversificar o capital. É assim que os ultra ricos investem. E se os ultra ricos investem dessa forma, por que cargas d'água você, que está num processo talvez de começar a construir patrimônio, não pode investir da forma como essas pessoas? Eu estou falando muito aqui sobre mentalidade. Eu nem falei sobre rentabilidade antes. Eu vou falar sobre rentabilidade depois. E olhe lá que não vai ser nenhum dos principais argumentos para fazer com que você invista ou desinvista em fundos. Um cara que eu gosto muito é o João Adib, da CIMED. Ele é um cara fora da curva. É um cara que conseguiu e até hoje faz muita fortuna, muito patrimônio, porque ele foca muito no trabalho dele. Ele quer transformar a CIMED cada vez mais numa estrutura muito rentável. Eu tenho certeza que os investimentos que ele faz são investimentos muito provavelmente em fundos, porque são estruturas que os ultra ricos utilizam e que hoje são muito acessíveis para você, pequeno investidor que está me assistindo, médio investidor ou grande investidor. Todo mundo pode investir em fundos de investimentos, só que para você investir, você tem que reprogramar a sua mente. Lembra que eu falei no início do vídeo que você tem que tirar essa armadura mental? Tira essa armadura mental, esse preconceito que você tem sobre os fundos e reprograma a sua mente para entender esses dois princípios que eu comentei e utilizar essas ferramentas a seu favor. Os exemplos que eu dei foram de pessoas hoje que atingiram um sucesso absoluto. E o que eu quero te dizer é o seguinte: você pode atingir isso? Claro que pode, mas vamos tentar descer um pouco essa realidade para o seu momento de vida. Não tenta acreditar que você vai ser o próximo Warren Buffett ou o próximo Luiz Barsi, que vai receber 1 milhão de dividendos. Esses caras passaram por um cenário muito complexo que você pode passar sim, mas se a sua situação não é essa agora, não tente se projetar na imagem deles. E aí, novamente, eu te pergunto, o que te dá mais dinheiro? Você focar na sua profissão, ser um profissional relevante, guardar um recurso por mês e aplicar as ferramentas certas, ou você ficar tentando pensar, tentando buscar ali qual é o investimento do momento? Conta nos comentários. E eu te faço um desafio, inclusive. Eu já fiz esse desafio na minha rede social no Instagram. Depois
Se tiver oportunidade de me seguir, @investecomvictor. Eu procuro um profissional, se você conseguir me dizer, eu falo tudo que você precisar aqui e eu apago esse vídeo inclusive, tá? Faço esse desafio com você. Eu procuro um profissional que consegue ser super relevante na sua área, referência na sua área, consegue ser um excelente pai, além de ser um profissional super referência, uma excelente mãe, que consegue estudar por conta própria o mercado, conseguir cobrir vários ativos do mercado e investir por conta própria. Se você conseguir achar esse profissional que é referência na área, que consegue investir por conta própria, eu esqueço todos esses argumentos que eu falei, mas eu acho muito pouco provável de acontecer isso. Os grandes profissionais, novamente, focam em gerar valor através dos seus negócios e replicam esses investimentos através de excelentes estruturas. Pode ser ação? Pode. Pode ser fundo imobiliário? Pode. Mas eu tenho certeza que eles usam fundos de investimento para poder acumular patrimônio e para poder rentabilizar o que eles já construíram. Novamente, eu não estou dizendo que você não deve aprender. Você deve sim fazer cursos, assistir vídeos, inclusive esse vídeo, óbvio, mas você não vai conseguir chegar num nível de detalhe que esses profissionais chegam. Um gestor de investimentos tem uma equipe de mais de 10 profissionais, pelo menos, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, cobrindo vários ativos e é focado 100% nisso para te fazer ter retorno dos seus investimentos. É óbvio que você, profissional da sua área, não vai conseguir ter esse mesmo nível de cobertura, mas é óbvio que você, do ponto de vista de construtor de patrimônio, precisa saber o mínimo sobre investimentos. E aí eu penso o seguinte, se você quer comprar um curso de ações, esse curso de ações ele foca em análise fundamentalista. Para quem não sabe, pessoal, análise fundamentalista é a análise que basicamente foca nos indicadores da empresa. Esses indicadores muitas vezes são relativos a lucro, a vendas e várias outras questões que envolvem a empresa. E a partir disso, forma-se indicadores que vão possibilitar ao investidor tomar decisões baseadas nisso. Muitos cursos da rede social e da internet vendem análise fundamentalista, que é uma análise interessante sim para você comprar ações da bolsa. Só que no fim das contas, por mais que você faça esse curso de 10, 15, 20 horas, você não vai ser mais relevante, mais especialista do que um gestor que tem ali uma equipe 24/7 estudando empresas. Você vai entender o básico sobre a análise fundamentalista, mas fazer isso de uma forma muito densa e profissional, deixa com um gestor que é muito mais profissional do que você. Esse cara aqui te passa confiança? Olhando a foto dele? Me conta aí nos comentários. Eu acredito que sim. Esse profissional com cabelo branco, bem vestido, inicialmente passa uma confiança, mas isso não deve ser o único ponto que você deve levar em consideração. Agora, se eu falar para você que ele é gestor de uma gestora que tem mais de 60 bilhões de reais, tem escritórios em Londres, Nova York, Singapura, tem mais de 20 anos de experiência de mercado. Depois de você olhar essa foto e ver todas essas informações da gestora que ele fundou, será que isso aumenta o nível de confiança que você tem nesse profissional? Será que isso aumenta o nível de confiança que você teria ao deixar o seu recurso para que esse profissional faça a gestão? Eu acho que sim. Portanto, comece a perceber quem são as pessoas, quem são os gestores que fazem sim a gestão do seu capital. E esse cara chama-se Rogério Xavier. É um cara excepcional de mercado, com uma experiência muito longa e com um fundo, com estratégias, enfim, que tiveram bons resultados aí num prazo muito longo. Eu sei quais são os motivos que você tem aí uma certa desconfiança, um certo preconceito com fundo de investimento. E eu quero tratar eles aqui agora, falando sobre as principais objeções, as principais queixas que ao longo dos últimos 4 anos de consultoria, de assessoria eu tive dos clientes, e eu vou tratar cada uma delas para fazer com que você entenda de forma muito profissional, muito profunda, como você pode investir e extrair o melhor dos fundos de investimentos. O primeiro deles é relativo às taxas. Todo mundo fala sobre taxas. Ah, mas eu não vou investir em fundos porque cobra taxa. Ah, mas a taxa que esse fundo cobra é uma taxa alta. Beleza, espera aí. A taxa é o último ponto que você vai analisar em uma estratégia de um fundo de investimentos. É como se você tivesse uma série de checklist do que você deve fazer e a taxa é o último desses. Para te falar que a taxa é o último, eu vou te falar sobre 2 conceitos muito simples que você no seu dia a dia certamente não coloca em prática. Preço versus valor. Preço, segundo Warren Buffett, é o que você paga. Valor é o que você leva. Quer um exemplo muito simples de preço versus valor? Quando você vai almoçar num restaurante self-service, o que você está pagando? A comida. O que você está levando? Tempo. Por quê? Quando você almoça fora da sua casa, você economiza o tempo que você teria indo no supermercado, tempo que você teria preparando a comida,
e o tempo que você teria ali, obviamente, com o custo, enfim, dos produtos de gás, energia, etc. Você, ao ir num restaurante, está pegando todo esse tempo e canalizando em uma outra atividade que pode certamente te dar mais dinheiro. Então, quando você vai no self-service, o que você ganha não é a comida, o que você ganha é o tempo. E muitas vezes as pessoas não entendem isso porque elas simplesmente atrelam o valor financeiro a algo do preço, sendo que o valor, no fim dos casos, é o mais relevante. E as pessoas, muitas vezes, elas compram por vários motivos, mas tem dois principais deles que eu vejo que são muito latentes. Primeiro, se economiza tempo para você, e é o caso do self-service, e o segundo, se coloca mais dinheiro no seu bolso. E os fundos de investimento fazem as duas coisas. Portanto, o valor é o benefício que você gera ao investir nesse tipo de estrutura, enquanto a taxa é o preço. Por isso que é importante você considerar a taxa de administração dos fundos como o último ponto a ser analisado. Essa taxa, muitas vezes, ela sofre, porque as pessoas comparam, por exemplo, investimentos na bolsa. Por que eu vou investir num fundo de investimento que cobra 2% de taxa de administração, sendo que eu posso investir na bolsa diretamente em ações? Muito simples, né? Como eu falei, é um CNPJ, existem pessoas, existe uma estrutura, existem processos, tecnologia, um fundo é auditado, existe uma auditoria externa para ver as contas do fundo. Um fundo tem equipe, um fundo tem processos, tem tecnologia, enfim, eu estou repetindo aqui porque tem vários pontos que agregam valor aí no fundo e que, obviamente, 10, 15, 20, 30 pessoas conseguem pensar muito melhor do que você para poder analisar uma ação. Quer um exemplo? Um fundo, muitas vezes, pode demorar semanas, meses, para poder montar uma posição e comprar uma ação. Eu já tive casos de fundos em que eu estudei que demoraram 3, 4, 5, 6 meses para poder montar uma posição em uma ação específica. Por quê? O gestor, ele vai lá na empresa, ele conversa com o diretor, conversa com a equipe de gestão, o gestor estuda o mercado, o gestor entende sobre os números da empresa, sobre o balanço, entende sobre a saúde financeira da empresa, estuda sobre qual que é o momento, o cenário da empresa e projeta cenários também futuros. Por isso que muitas vezes demora-se para poder montar uma posição, só que o nível de confiança, obviamente, é muito maior do que se o gestor simplesmente visse que a ação caiu e comprasse muito por conta do preço. Por isso, o gestor faz uma análise que eu chamo de qualitativa, mas também faz uma análise quantitativa. Tal da análise fundamentalista, que eu falei para você que muitos cursos te oferecem e que é interessante de aprender, também é feita pelo gestor, só que num nível muito mais denso, junto com uma análise qualitativa, em que ele senta com a equipe de gestão da empresa e faz todo esse estudo, toda essa entrevista para poder entender quais são os pontos positivos, os pontos aí de ameaça e as oportunidades para que ele possa formar o seu processo de gestão. Um outro ponto que te faz muitas vezes criticar as taxas é de que você não conhece como funciona o espectro das taxas de administração dos fundos de investimento. Vou te explicar. Coloca aqui num quadrante 0% de taxa de administração e coloca aqui no outro quadrante 2%. Então a taxa de administração, que é a taxa que remunera a equipe do fundo, o auditor, o administrador, etc., o gestor, ela varia de 0 a 2% no nosso mercado brasileiro. Quanto mais próximo de zero, menor é a complexidade do fundo. A gente tem, por exemplo, fundos de renda fixa soberanos que aplicam, por exemplo, no Tesouro Selic e que cobram taxa de 0%. Como a gente tem fundos de crédito privado que cobram taxas de 1%. Como a gente tem fundos multimercados que cobram taxa de 1,5% a 2%. Como a gente tem fundos de ações que cobram taxas de 2%. Portanto, de 0 a 2% é o que eu acredito ser saudável para a cobrança de taxa de administração. Por isso, se você tiver um fundo, por exemplo, de administração de 2% de taxa de ações, você não está fora do que é a média, do que é o padrão. Você está pagando ali o que é o padrão da estratégia de um fundo de ações e que eu acho justo aí, anualmente falando, obviamente, para uma estratégia como essa. Vitor, eu tenho um fundo multimercado aqui e eu pago 2%, é muito ou é pouco? Depende do fundo. Tem fundos multimercados que são mais conservadores. Se eles são mais conservadores em sua estratégia, em tese eles não deveriam cobrar 2%. Então é por isso que você tem que entender cada fundo e ver a estratégia de cada produto para saber se a taxa está condizente ou não. Mas saiba que existe esse espectro aí de 0 a 2%. No que a gente fala de taxa de performance, que é a taxa que remunera o gestor caso ele consiga gerar um retorno acima do que foi previsto, essa taxa gira em torno de 20% sobre o que excede. Se o gestor rendeu 12% enquanto deveria ter rendido 10%, ele vai te cobrar 20% em cima dos dois, que é a diferença aí.
Essa taxa de performance muitas vezes também é 20%. Não é algo que fica nem fora e nem dentro, é o que é a média cobrada do mercado. Então esse é um dos pontos que eu acho que é legal você ter uma noção para poder saber se você está sendo sobretaxado ou subtaxado aí em relação à estratégia que você tem dentro do seu fundo de investimento. Um outro ponto que as pessoas costumam falar sobre taxas é em relação à rentabilidade. A pessoa chega para você e fala assim: fulano, esse fundo aqui ele rendeu muito mal e ele me cobra ainda taxa de administração de 2%. Isso é um absurdo. Ele é um fundo de ação que rendeu mal no último ano e cobra uma taxa de 2%. Onde que eu errei aqui nessa fala? Onde que está o erro? Em falar que um fundo de ação rendeu mal no último ano e por isso você vai resgatar. E ele te cobrou uma taxa de 2%. Portanto, o problema muitas vezes não é nem na taxa. O problema muitas vezes é em você, que não observa o desempenho de um produto em janelas mais longas. Por exemplo, para você estar dentro de um fundo de ação, a sua mentalidade é uma mentalidade que tem que ser, pelo menos, deixar esse recurso lá dentro por 3 a 5 anos. Então, se você fala que um fundo rendeu mal e tira o seu dinheiro de lá, o problema está com você, não está com o gestor que te cobrou 2% ao ano para administrar esse dinheiro. Entenda que cada produto possui o seu tempo de maturidade, vamos dizer assim. Um fundo de ações, como eu falei, é de 3 a 5 anos. Um fundo de renda fixa é de 1 a 3 anos, dependendo do caso. Um fundo multimercado, pelo menos de 3 anos. Se você não coloca essas regras na sua cabeça, aí sim você vai achar caro essa taxa. E aí você está errado em achar, porque você não definiu essa mentalidade primeiro. E ela é muito mais importante. Olha só essa foto da gestora Alaska, que é uma gestora de ações e que recentemente um dos seus fundos fez 5 anos de vida. Essa foto mostra qual é o percentual de resgate do fundo para pessoas que ficaram até 1 ano. Ou seja, 50% dos resgates do fundo foram de pessoas que ficaram até 1 ano de permanência. Se é um fundo de ações e você fica 1 ano de permanência, isso significa que você não está preparado para investir em ações. E a Alaska mostrou isso de forma muito forte nesse estudo do fundo dela. As pessoas que ficaram aí pelo menos 3 a 5 anos em janelas maiores não perderam dinheiro, enquanto as pessoas que perderam dinheiro certamente resgataram aí em 1 ano e esse dinheiro foi responsável por 50% do total de resgates desse fundo. Será que o problema está com o gestor que te cobra 2% ou está com você que não entende aí se o fundo tem que ficar para um prazo mais longo ou para um prazo mais curto? Nem preciso falar aqui que, novamente, quando você investe em fundos, você tem acesso a mercados que você não teria individualmente, você tem a diversificação em um único produto e, de novo, você coloca em prática o princípio da relevância e da geração de riqueza versus multiplicação de riqueza. E uma coisa importante de falar: a rentabilidade que você vê de qualquer fundo de investimento é uma rentabilidade líquida das taxas de administração e de performance. Não é líquida de imposto, é líquida das taxas de administração e de performance. Portanto, se você enxerga um fundo de ações que nos últimos 5 anos conseguiu bater o Ibovespa, ou seja, você transfere o seu dinheiro para esse fundo, terceiriza a sua gestão, esperando que esse fundo tenha um retorno acima do índice ou acima do que você faria por conta própria. É óbvio, tá, turma? Não estou dizendo que você tem que investir em fundos e se esses fundos estão rendendo mal, você continuar investindo. Se o fundo rendeu mal, por exemplo, por 4, 5 anos e você continua nele, aí certamente pode ter algum erro sim com o processo de gestão. Agora, se você investiu durante 1 ano, o fundo rendeu mal e você tirou o seu dinheiro, aí tem alguma coisa errada com você. E é por isso que eu falo, eu invisto em fundos, obviamente, para poder ter retornos acima do que eu tivesse se eu faria por conta própria. E se tem um fundo que, durante os últimos 5 anos, conseguiu render muito acima do que eu faria por conta própria, já líquido de taxa de administração e de performance, por que eu não vou pagar para fazer esse investimento para mim? Por que não? Existem fundos no mercado, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, que renderam muito bem acima do Ibovespa ou acima do CDI nos últimos 3 a 5 anos, já líquido das taxas. Portanto, as taxas que você enxerga são taxas já de rentabilidade isentas, já retiradas as taxas de administração e a taxa de performance. Legal, né? Você sabia disso? Se sim, me conta nos comentários aí para eu saber se a gente está sendo relevante para você. Um outro ponto é sobre a liquidez. Vitor, mas eu invisto num fundo e esse fundo ele tem 30 dias de resgate. As pessoas costumam reclamar sobre isso. E essa reclamação aconteceu em momentos de estresse de mercado. Exemplo, na pandemia, em que a bolsa derreteu mais de 60%, quem investia em ações por conta própria conseguia resgatar as ações ali e cair 2 dias depois o dinheiro na sua conta. Quem investia em fundos não conseguia fazer isso. Por quê? Porque os fundos de ações, por exemplo, eles têm uma liquidez aí de 30 dias, 60 dias. Então a pessoa ficou ali meio que a ver navios nesse momento de maior estresse. Mas eu te falo que você está errado
em considerar a liquidez ruim dos fundos de investimento. Eu vou te explicar o motivo. A primeira coisa que te faz estar errado em criticar essa liquidez dos fundos é a sua alocação de ativos. Você não deveria ter esse tipo de queixa, esse tipo de reclamação. Se você tem esse tipo de reclamação, é porque a sua construção de carteira de investimento está errada. Um fundo, ele é projetado para ter uma liquidez em 30 dias por um motivo muito específico. Primeiro, para fazer com que o gestor que está ali gerenciando o seu dinheiro controle muito bem o risco. Por quê? Depois de 2 dias, ele é obrigado a acreditar o dinheiro na sua conta depois que você pediu o resgate. Isso é um problema para você, não é para o gestor só. Porque se o gestor tem que vender os ativos, ele pode vender a um preço de banana e esse dinheiro 2 dias depois está na sua conta e você perder muito mais do que você perderia se você tivesse esperado aí 30, 40 dias, ter esperado o mercado de certa forma melhorar e depois ter saído com um pouco mais de calma. Portanto, essa ansiedade que você tem é uma ansiedade errada. E a liquidez dos fundos ser de 30, 45, 60, 90, 180 dias, ela beneficia o seu psicológico como investidor. Beneficia com que você não faça coisas erradas em momentos de estresse. E isso aconteceu em vários momentos nos últimos 5 anos. Na pandemia foi um exemplo. Agora, em 2023, com o cenário de Americanas, os fundos de renda fixa de crédito privado, que tinham aí exposição, caíram muito menos do que se você tivesse comprado uma debênture, renda fixa ali de uma empresa, individualmente falando. E as pessoas que investiram nesse fundo teriam aí 30 dias para poder resgatar o recurso. E nesses 30 dias, muita coisa aconteceu e o fundo teve uma queda, mas depois ele foi se recuperando ao longo do tempo. Portanto, a liquidez ser de 30, 60, enfim, que seja, ela é favorável para você. Um outro ponto sobre a liquidez é referente aos seus objetivos. Se você tem objetivos bem definidos e fez isso antes da escolha dos ativos, você não deveria estar reclamando sobre liquidez. Então, mais um ponto que te faz se queixar da liquidez é o fato de que você não definiu seus objetivos antes e não investiu por objetivos. O processo de construção de patrimônio, de planejamento financeiro, ele começa com a definição de uma reserva e, em seguida, a construção dos seus objetivos. E é a partir disso que você aloca o seu dinheiro baseado nos objetivos que você tem. E o último ponto, aproveitando que eu falei da Americanas agora há pouco, é o diferencial que, obviamente, você tem ao investir num fundo referente à diversificação. Olha só essa foto da estratégia de um fundo de crédito privado. Vários produtos ali abaixo que esse fundo investe. Ou seja, quando você investe num fundo, você não está exposto ao risco de um só ativo. Esses produtos que você está vendo ali são produtos de várias empresas e de vários setores. Conclusão, no cenário de 2023, em que a gente teve uma queda da Americanas, ou seja, quem tinha ali renda fixa única exclusivamente da Americanas, chegou a perder mais de 80% do seu capital aplicado. Quem tinha os fundos de crédito privado, que são fundos que investem aí em papéis de renda fixa privada de empresas, perderam aí em um mês 0,8, menos 1%. Você prefere perder 80% do seu capital investindo só em Americanas ou perder menos 0,8, em um determinado mês quando você investe diversificado, 0,8%? O que você prefere? Eu prefiro a segunda opção. Portanto, use os fundos a seu favor para diversificar o seu recurso. Esse aqui é clássico. Essa reclamação aqui, essa queixa é clássica. Vitor, os fundos não entregam dividendos. Essa aqui eu vou até mexer na cadeira aqui para ficar legal para falar para você. Os fundos não entregam dividendos. Essa aqui é campeã. Para começar, eu vou te falar o seguinte. Hersh Schefrin e Meir Stetman, ficou legal. 2 pesquisadores, muito conhecidos, fizeram aí um estudo que mostraram o porquê que as pessoas têm preferência no recebimento dos dividendos. E são basicamente 2 os motivos pelos quais elas preferem. O primeiro deles é que as pessoas não gostam de adiar uma gratificação e por isso utilizam os dividendos como se fosse um fluxo de caixa. Então elas preferem receber parcelado do que adiar essa gratificação posteriormente. E o segundo ponto é o famoso aversão à perda. As pessoas preferem receber os dividendos ao invés de ter uma perda na valorização. E tem um outro estudo que é legal de falar, que é o seguinte: a aversão à perda, muitas vezes, ela é 2 vezes maior do que o ganho. Portanto, os dividendos eles funcionam, de certa forma, muito bem para essas pessoas que têm aí aversão à perda, justamente pelo fato de que elas vão recebendo isso também muito parcelado. E aí eu te pergunto o seguinte: você, quando utiliza uma estratégia de dividendos, quer ver o dinheiro pingando na conta, afinal, não tem sensação melhor do que essa. Mas você vai reinvestir esse dividendo? Essa é a minha primeira pergunta. Segundo, no seu atual ciclo de vida, inclusive eu vou colocar aqui um vídeo que eu gravei
falando sobre os ciclos de vida financeiro, e é muito importante que você assista para entender qual é o ciclo de vida que você se encontra, quais são as particularidades, quais são os desafios e quais são os objetivos que você tem. E essa parte de entender o ciclo de vida, ela tem muita relação com essa segunda pergunta que eu vou te fazer. Será que agora, no seu ciclo de vida, essa estratégia de dividendos faz sentido? Será que agora você precisa realmente gerar renda através dos seus investimentos? Ou você precisa focar em ser um profissional cada vez mais relevante para poder gerar mais renda através do seu trabalho? Se você precisa gerar renda através dos seus investimentos, tudo bem, não tem problema nenhum. Se você está na fase de aposentadoria ou na fase aí que você já conseguiu consolidar e construir um patrimônio, tudo certo. Agora, se você é como eu, por exemplo, que estou na fase de acumulação e de construção de patrimônio, o que será que é mais relevante? A primeira opção que eu falei, de ser um profissional melhor, ou a segunda opção de ficar buscando estratégia de dividendo e aí isso não ser relevante para você? Até porque, quando você opta por uma estratégia de geração de renda, você está abrindo mão de retorno. Uma ação que entrega um dividendo maior do que outra significa que a empresa não conseguiu entender lugares melhores para poder alocar o seu recurso, seja comprar uma nova empresa, adquirir uma nova planta, fabricar um novo produto ou qualquer coisa que seja, e por isso ela distribui esse dividendo para você. Então, em tese, essa empresa ela tem um risco menor e ela tem um potencial de valorização menor do que uma small cap, por exemplo, que é uma empresa ali que tem alto valor e alto potencial de crescimento. Então, fazer essas perguntas para você mesmo te coloca muito no eixo para saber se realmente a estratégia de dividendos funciona para o seu atual momento de vida. E os fundos de investimento, como eu falei, por não entregarem dividendos nesse momento, na sua conta, vamos dizer assim, são vilões nesse aspecto para pessoas que querem dividendos. Mas, de novo, faça esse estudo e me conta se realmente receber dividendos na sua conta vai fazer sentido agora para o seu momento de vida. E é importante te dizer também o seguinte, quando você investe em fundo de ações, os fundos de ações eles investem em ações. E ações entregam dividendos, né? Algumas ações, obviamente. Esses fundos, quando eles recebem os dividendos, esses dividendos são incorporados na cota. Portanto, você não recebe os dividendos na sua conta, mas os dividendos são incorporados no patrimônio líquido do fundo que você investe, o que traz aí uma certa valorização para a sua conta. Investimentos em fundos são investimentos em que você tem cotas, você não tem unidades. Então, quando você investe num fundo, você coloca um valor X, esse valor X ele é dividido pelo valor unitário da cota, pelo valor ali que a cota está valendo naquele momento, e a partir disso você tem um X número de cotas. Portanto, esse valor dos dividendos ele cai no patrimônio líquido e isso valoriza a sua cota. O que acontece é que não cai na sua conta. Então o seu psicológico fica meio que bugado por conta disso. Portanto, entenda se é o momento certo de você utilizar uma estratégia de dividendos para o seu planejamento financeiro. Um outro ponto que é legal te falar é o seguinte: Vitor, eu não sei o que o gestor faz com o dinheiro. Eu coloco o dinheiro lá e, eu não sei. Não sei onde é que o gestor está colocando esse dinheiro. Isso é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. A primeira coisa é que um fundo ele tem várias regras de compliance, tem vários controles de risco e ele é auditado. Um gestor não coloca o dinheiro, seu dinheiro, né, e também até o dinheiro dele, é importante falar isso, alguns fundos, né, que têm processos aí muito sólidos, são fundos aí muito profissionais, os gestores colocam o dinheiro da pessoa física deles. E todo mundo que trabalha no fundo coloca dinheiro na pessoa física também. Vou te dar um exemplo de um fundo que a gente fez uma conversa recentemente, e é um fundo que 75% do bônus que as pessoas recebem tem que ser obrigatoriamente reinvestidos neles. Quer alinhamento de interesses melhor do que esse? Como que você descobre isso? Obviamente você tem que estar próximo do fundo, estar estudando sobre o fundo, mas é importante você saber que existem sim esses alinhamentos para poder te proteger em relação a essa dúvida que você tem. Por isso que é importante você buscar fundos de investimento, estudar fundos de investimento que possuem essa transparência. Olha só essa carta de uma gestora bem consolidada no mercado. O foco das cartas mensais que os fundos realmente fazem e que não são obrigatórias é justamente informar o investidor como o gestor, como o fundo está desenvolvendo a sua estratégia. Então ele coloca ali algumas posições que ele tem, por exemplo, em dólar, commodities, renda variável, renda fixa, para te falar exatamente como que o seu dinheiro está distribuído e como foi a performance do seu dinheiro por cada classe. Ou seja, ele vai te falar, a bolsa esse mês contribuiu para um retorno positivo, enquanto a renda fixa também. O dólar contribuiu com um retorno negativo. E por isso a gente vai diminuir posição nisso, aumentar a posição naquilo, comprar esse novo ativo. Então, é como se ele fizesse ali um compromisso, um termo de compromisso com você todo mês, em que ele te fala onde ele está investindo.
Novamente, não é obrigatório, mas é interessante que você procure gestoras que tenham essa boa prática. Então, como você viu, o gestor ele tem um mandato. Ele investe em determinadas classes de ativo e ele tem limites de investimento nessas classes. Ele não faz uma coisa da cabeça dele porque ele pensou que é interessante colocar 30, 40, 50% num único ativo. Não. Ele tem um limite e ele tem um mandato que é como se fosse uma receita de bolo que ele precisa seguir, lógico que trabalhando da forma como ele acredita ser melhor, alocando o dinheiro nos potes corretos. Novamente, outro tema muito polêmico. E esse tema aqui eu acredito que seja um dos mais polêmicos desse vídeo aqui, falando de fundos. Gestão ativa e gestão passiva. O que é gestão ativa e o que é gestão passiva? A gestão ativa é a gestão que busca superar um determinado índice, um determinado indicador. Portanto, ela faz o seguinte, ela seleciona os ativos, estuda os ativos de forma individual, seleciona e coloca todos em uma mesma estratégia para fazer com que esses ativos, essa carteira selecionada, ela possa ter um retorno superior a um indicador. A gestão passiva, ela não tem essa seleção de forma muito ativa, de estudo, de produtos. Ela simplesmente utiliza um indicador base, uma estratégia base, e ela replica essa estratégia. Portanto, o nível de estudo é muito menor. E aí eu tô te falando isso porque muita gente vai chegar aqui e falar assim: ah, mas aqui a gestão passiva é muito mais barata, porque cobra muito menos taxa. Lá fora, nos Estados Unidos, inclusive, tem um estudo que chama SPIVA, S-P-I-V-I-A, que fala que os índices passivos, os produtos, os investimentos passivos, conseguem sim, com menor custo de taxa de administração, serem investimentos melhores do que se você fizesse uma gestão ativa. Vai ter gente falando isso, e já falou para mim várias vezes, já falaram várias vezes para mim. Só que eu quero te dizer o seguinte: gestão ativa no Brasil funciona. Vamos de novo colocar a gente aqui numa realidade. Gestão ativa no Brasil funciona. Por quê? Olha só essa foto que mostra qual que é o Active Share médio dos gestores. O que significa isso? Qual que é o percentual dos fundos de investimentos em ações que é ativo, ou seja, dentro do dinheiro do fundo de ações. Se o fundo tem R$100, quantos reais está em estratégias que são ativas, ou seja, estratégias que são diferentes do Ibovespa? 45,8. Esse é um dado aí em um determinado mês. O que significa isso? Significa que os fundos de ações no Brasil não fazem uma estratégia igual ao Ibovespa. Eles têm uma parte da estratégia que pode ter ativos do Ibovespa, da carteira do Ibovespa, só que eles têm outras estratégias que eles fazem de forma ativa, estudando as empresas, visitando as empresas, estudando o mercado, para poder justamente bater o indicador. Então, essa foto é muito legal para te dizer isso, de que a gestão ativa no Brasil funciona, porque os gestores nos fundos de ações não têm uma estratégia igual ao Ibovespa e buscam sim superar o índice com estratégia de gestão ativa em 45% do tempo, vamos dizer assim. O Ibovespa é um índice que é muito concentrado em bancos, minerais metálicos, petróleo e energia. Então, muitas vezes, o Ibovespa vai bem por conta da concentração desses setores ser alta e esses setores irem bem. Só que pode ser que existem setores ou empresas que não fazem uma composição muito grande, né, do Ibovespa, tem ali um percentual muito baixo dentro do índice, e os gestores gostam da empresa e entendem que há um alto potencial de valorização. Então, o fato do Brasil ter um índice Ibovespa muito ruim, muito concentrado em empresas de poucos setores, e além disso, os fundos de ações entenderem que é possível sim fazer uma gestão, faz sentido com que no Brasil você adote uma gestão ativa. Se a gente estivesse falando dos Estados Unidos, realmente, olhando um histórico, olhando o longo prazo, a gestão passiva ela teve mais resultados. Por quê? Os Estados Unidos possuem muito menos oportunidade, muito menos possibilidade de fazer o que eu chamo de arbitragem. O que significa isso? Arbitragem é você conseguir capturar falhas de mercado ali em poucos minutos ou poucos segundos e poder atuar em cima disso com praticamente zero risco. Nos Estados Unidos, isso é pouco possível, porque o mercado é muito mais maduro. O mercado de renda variável lá é muito mais maduro, não só em relação a número de empresas, a qualidade das empresas, a parte econômica, a parte política. Por isso que a oportunidade de selecionar ativos lá fora para tentar bater um indicador, ela é praticamente zero, porque o mercado é muito consolidado. Então, faz muito mais sentido você utilizar fundos, estratégias passivas, que têm um custo menor e que no longo prazo se provaram ser muito mais relevantes. Para te provar que gestão ativa no Brasil funciona, eu vou te falar uma coisa que o Warren Buffett disse. Ele fez uma aposta em 2008 de $1 milhão de que os fundos ativos
lá fora não conseguiriam bater o principal índice de referência, que é o SP500. Ele ganhou. Portanto, isso mostra que nos últimos 10 anos, se você teve estratégias passivas, você conseguiu sim bater o índice de referência. Se você teve estratégias ativas, não. Agora, vai fazer esse estudo no Brasil. Pede para Warren Buffett apostar esses mesmos $1 milhão corrigidos na data de hoje no Brasil. Ele não vai conseguir ganhar, ele vai perder essa aposta. Portanto, gestão ativa no Brasil funciona. O mercado brasileiro é um mercado emergente que tem as suas eficiências, mas também tem as suas ineficiências. Utilizar um fundo de investimentos pode capturar essas ineficiências para colocar mais dinheiro no seu bolso. Come cotas. Esse eu vou ter que dizer que é um dos principais, se não for o principal ponto negativo dos fundos de investimento. O Come Cotas basicamente é uma espécie de antecipação do imposto, que é cobrado a cada 6 meses de alguns fundos de investimento. O governo ele vai meio que comendo um pouco do seu retorno de 6 em 6 meses, e isso é muito prejudicial, sim. Só que, de todos esses benefícios que eu comentei com você, será que não faz sentido ter uma estratégia em fundos de investimento, mesmo sabendo que existe esse Come Cotas? Eu acho que faz. Eu vou te dar um exemplo muito simples, que são os fundos multimercados. O fundo multimercado é um fundo que opera vários mercados. Então ele não tem uma obrigação de estar comprado só em bolsa ou estar só em renda fixa. Ele pode ter bolsa, pode ter renda fixa, pode ter dólar, pode ter várias coisas lá dentro. E por que é legal você ter um fundo multimercado na carteira, principalmente no Brasil? Olha a gestão ativa. Porque o fundo multimercado consegue capturar determinados movimentos de mercado de acordo com a diversificação que ele tem. Exemplo, se o fundo multimercado enxerga que a taxa de juros vai cair, ele pode, por exemplo, apostar um percentual um pouco maior da carteira dele em um pré-fixado, travando o dinheiro ali para conseguir ter um retorno bom. Se o fundo multimercado acredita que a Bolsa Americana vai subir, ele pode ter esse ativo pré-fixado, que ele teve a estratégia dele no Brasil. Ele vai fazer o quê? Colocar uma opção, uma operação, vamos dizer assim, apostando que a Bolsa vai subir, fazendo isso dentro de um mesmo fundo. Então você pode beber água de diferentes mundos, de diferentes geografias e diferentes estratégias através dos fundos multimercados. Com o quê? Com alta acessibilidade, com custo competitivo e, de novo, utilizando o princípio da relevância para a sua estratégia de planejamento financeiro. Tudo bem que o Come Cotas é um ponto negativo e eu acho sim, concordo com você, mas eu vejo que existem vários outros pontos que podem te colocar mais dinheiro mesmo tendo Come Cotas, e o caso dos fundos multimercados é um exemplo muito claro disso. Vitor, fundo de investimento não tem FGC. Isso é outra questão. E eu vou te falar novamente por que você está errado em só considerar isso para a sua estratégia de investimentos em fundos. Primeiro, o que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. É uma garantia que existe aí para determinadas aplicações, no caso CDB, poupança, LCI, LCA, depósitos à vista e outras aplicações aí no mercado. E ele garante até o valor de R$250 mil. Portanto, se você tem, por exemplo, uma LCI de um banco, ou um CDB que seja, ou a poupança, até R$250 mil, caso esse banco quebre, você está garantido pelo FGC. Só que isso te leva a uma visão muito míope para você poder fazer os seus investimentos. Confiar no FGC para você poder fazer uma estratégia, investir num produto financeiro de renda fixa, é uma das coisas que eu vejo pior e que te mais distancia rumo à sua independência financeira. Por quê? O FGC ele é um fundo garantidor, sim. Só que o FGC ele tem aí prazos de pagamento. Se você pega essa foto aqui, você consegue enxergar que o FGC teve um histórico médio de 26 dias de pagamento desde os últimos bancos que quebraram, desde 1900 e uns quebrados aí. Porém, se você olhar na segunda foto, você vai ver que tiveram bancos, no caso aqui um especialmente falando, que demorou mais de 3 anos para poder pagar os seus credores. Você quer ficar nesse risco de esperar 3, 10, 15, 20 dias ou 10 anos para poder receber o seu dinheiro, só confiando no FGC como uma estratégia? Eu acho que isso não é inteligente. Como que o fundo consegue te trazer proteção, consegue te trazer tranquilidade? Primeiro, novamente, o fundo tem limites de concentração. Então, o fundo muitas vezes define que ele vai colocar até 10% em bolsa. E ele vai colocar até 10%. Ponto final. Ele define que ele vai colocar até 15% em dólar. Ele vai colocar até 15%. Então, esses limites de concentração são travas aí muito positivas para fazer com que você tenha confiança no fundo. Segundo ponto é que o fundo, por si só, é diversificado. Então, a própria diversificação que o fundo tem te garante, de certa forma, ali, proteção em alguns ativos. Enquanto um ativo sobe, o outro cai, mas no fim das contas ali você tem uma composição positiva. Além disso, busque por fundos que tenham aí um tamanho maior, ou seja, fundos que tenham aí na casa dos bilhões investidos.
investidos. E existem fundos sim que têm esses bilhões. Geralmente quando um fundo de investimento está começando, quando uma nova gestora de investimentos é aberta, o fundo tem que captar recursos. Se um fundo tem, por exemplo, 100 milhões de reais, 200 milhões, esse valor, para quem está no mercado financeiro, é um valor baixo. O que isso significa? Se o fundo tem um valor baixo, se o fundo tem uma estratégia que provavelmente não está muito bem diversificada e acontece um cenário de estresse, as pessoas vão fazer o quê? Vão pedir resgates e esse fundo, por ter um capital baixo, vai ter que provavelmente se desfazer por 40%, 50% dele para poder te pagar e, consequentemente, ter até uma quebra. Então entenda o tamanho do fundo, busque fundos aí que tem um tamanho bem grande no mercado, que já são consolidados para poder te ajudar aí a diminuir esse risco da sua carteira. E por último, o fundo sim traz mais segurança para você que está querendo começar a investir. Se você compra um fundo de investimentos, novamente, você está diversificando o seu dinheiro e não apostando em uma renda fixa especificamente. Eu falo isso porque as pessoas tendem a olhar somente a rentabilidade para poder escolher os investimentos. E aí você está lá na plataforma da sua corretora, do seu banco, e você viu um CDB lá de Manjubinha do Oeste, lá das Carcundas. E esse CDB tá pagando 20% ao ano, enquanto o seu CDBzinho ali do Itaú paga 13%. Não é à toa que esse CDBzinho ali lá das Carcundas paga 20% e o seu CDB do Itaú paga 13%. Esse CDB das Carcundas tem um risco muito mais alto. Então é muito melhor você fazer isso via fundos, que provavelmente podem ter esse CDB, só que esse fundo vai ter, sei lá, 1% de participação nesse CDB, porque você dilui o seu risco. Vitor, mas existe um estudo que fala que os fundos morrem, né? Tem muito fundo aí que abre, depois acaba, eu não fico muito confortável de investir nisso, o fundo tal fez uma estratégia e aí teve muitos saques, o fundo morreu, enfim. Esse tipo de dúvida também é muito comum. Olha só essa foto da Valor Invest, que mostra que apenas 1% dos fundos tem mais de 10 anos de vida. Impactante, né? Você tem razão quando você fala que tem um pouco de medo que os fundos morrem, mas eu quero te mostrar que essa razão ela pode ser um pouquinho mais ajustada para você poder fazer bons investimentos em fundos. Se você for olhar, metade dos fundos são de grandes bancos. É uma conclusão meio que óbvia, né? Se os bancos são o local onde as pessoas colocam o dinheiro delas, a poupança, enfim, a canalização de recursos, eles vão criar fundos para fazer com que as pessoas façam investimentos nisso. Então, os fundos dos grandes bancos, eles têm meio que uma trava, vamos dizer assim, uma obrigação. Você tem que colocar seu dinheiro no banco em algum lugar, você vai pôr num fundo. Por isso que os grandes bancos estão aí, né, os produtos dos grandes bancos estão aí liderando, por exemplo, essa informação desse ranking. Só que eu quero te falar o seguinte, os fundos dos grandes bancos, eles podem estar liderando essa notícia, vamos dizer assim, essa estatística, só que são fundos aí que, se a gente for olhar, muitos deles possuem altas taxas de administração cobradas para uma estratégia que muitas vezes você consegue fazer por conta própria. Então fique atento, não utilize os fundos dos grandes bancos simplesmente porque é um grande banco e porque tem segurança. Você pode estar comprando um produto ali que você acha que é excelente, mas você está pagando caro por um produto que é muito menos valorizado do que deveria ser. Como que você pode fazer para poder se proteger disso? Você vai selecionar fundos de boas gestoras. Pessoal, selecionar fundos é a mesma coisa que selecionar ações. Não muda nada. Você não seleciona ações para poder montar uma carteira? Não existem ações que são mico, que ninguém quer investir? Também existem fundos que ninguém quer investir. Portanto, o trabalho de selecionar fundos tem que ser feito e selecionar boas gestoras, não só, como eu falei, que tenham um bom patrimônio, que tenham uma boa equipe de gestão, que trabalham há muito tempo juntos, que tem uma boa estratégia, que tem resultados aí em janelas mais longas muito bons. Olha só como eu toquei em 4, 5 tópicos que são aí relevantes para você poder analisar um fundo. E eu nem falei de taxa. Portanto, selecionar fundos equivale quase à mesma estratégia de selecionar ações. Porém, a diferença é que você gasta muito menos tempo e muito menos esforço do que selecionar uma ação. Para selecionar uma ação, você tem que estudar a empresa, o histórico dela, entender para onde ela está indo, quais são as avenidas de crescimento, fazer o que a gente chama de valuation para saber se o preço dela está justo ou não. É um trabalho muito maior do que o próprio fundo quando você vai selecionar. E o gestor faz tudo isso para você. Portanto, selecione bons gestores, pessoas aí que são bem conhecidas, que tiveram bons históricos de resultado no longo prazo e que tem uma empresa sólida, um processo de gestão sólido. Se você chegou até aqui, eu fico muito feliz e eu queria que você comentasse para poder saber se esse vídeo foi relevante ou não para você. Eu quero te dizer o seguinte, fundos funcionam sim para sua estratégia, só que para eles funcionarem, você precisa fazer o estudo sobre você mesmo primeiro. Você precisa definir qual é a sua política de investimentos pessoal, quais são os seus objetivos, onde você quer aplicar o seu dinheiro, para qual motivo você quer aplicar o seu dinheiro. Quando você define isso, você erra muito menos na escolha dos fundos. Além de definir
os seus objetivos e o que você quer fazer com o seu dinheiro, quando você define a sua política de investimentos, é como se você estivesse fazendo um documento para si mesmo do racional por trás dos seus investimentos. E aí, quando acontece um caso, muitas vezes de um fundo cair um mês ou outro mês, o que deve ser o seu papel? Revisitar não só a definição dos seus objetivos, mas também a definição da sua política de investimentos para saber se está tudo certo com relação ao que você definiu anteriormente. Isso faz com que você erre muito menos. Pode ter certeza que um fundo errado que você escolheu não foi porque rendeu pouco ou porque rendeu negativo. Foi porque esse fundo não era adequado, não era aderente aos seus objetivos de vida e à sua política de investimentos. Pensa numa visão macro primeiro e depois vai descendo para o micro. O que é relevante para você não é escolher a ação que vai valorizar 100% nos próximos 12 meses. Não é. O que é relevante para você é fazer um planejamento financeiro adequado aos seus objetivos, com uma política de investimento adequada para isso, selecionando produtos, pode ser fundos de investimento, pode ser ações, pode ser fundos imobiliários, mas selecionando muitas vezes produtos que vão te trazer menos esforço de estudo, vão te colocar na rota de ser um profissional cada vez mais relevante e de gerar mais riqueza para que o seu